queda na avaliação do presidente Lula anima a oposição, que já está de olho nas eleições de 2026. Pesquisas Datafolha e IPEC mostram um menor índice de aprovação em todos os 3 mandatos do presidente. A maioria dos parlamentares da oposição ouvidos diz ter recebido o resultado da pesquisa sem surpresas, Eduardo. Ainda na avaliação deles, o resultado ajuda a reforçar o pedido de impeachment contra o presidente Lula. É para isso tudo? Ô Júnior, falar uma coisa para você. Eu estou absolutamente convencido que a casa dos 30, eu não diria o número 30, mas a casa dos 30 é o grande segredo da política. Quando você fala em 30, você lembra o quê? Que os mais fanáticos com a direita detêm 30% dos votos. Que os mais fanáticos da esquerda têm entre 30% e 35% dos votos. Eu estou falando 30%, mas é arredondando, né? Nessa faixa aí. Você observa que esses políticos mais midiáticos, que usam as redes, mais espalhafatosos, eles têm totais chances de ganhar a eleição proporcional, a eleição legislativa. Mas já a eleição majoritária para prefeito, governador, já é outra história, porque depende de 50 mais 1. Então, o número 30 é mágico. E veja só, o Lula, olha que semana para o Lula. De um lado, apenas 30 e poucos por cento dos que votaram nele, segundo o IPEC, estão dispostos a votar de novo ou acham que ele deveria candidatar de novo. E de outro lado, o Datafolha diz que menos de 30%, 24% apenas apoia o governo dele hoje. E você já escutou, eu já escutei a vida inteira, que toda vez que tem um movimento de impeachment no Congresso, os caras falam assim, como é que você vai impeachment um cara que tem 50% de aprovação? Eu sempre ouvi dizer que quando o cara baixa dos 30 é que é a hora. Então, eu não sei se tem elementos, todo mundo sabe que eu achei o impeachment da Dilma algo forjado, arrumado por Temer, Aécio e Eduardo Cunha, embora ela merecesse ter tamanha incompetência, mas o impeachment foi sim um golpe. Eu não vejo elementos hoje para um impeachment do Lula, mas aquelas barbas dele vai ficar muito de molho, porque você conhece como é que é a política. O que vai ter de gente pulando do barco dele agora, amigo, e se bobear, e se colocar o impeachment para rodar, 24% é muito pouco. Ô Edilene, um governo fraco há pouco tempo da eleição, assim, a gente fala pouco tempo porque estamos no meio, né? Um ano e pouquinho é pouca coisa. Apesar de lembrarmos que temos todos um ano de 2025 pela frente. Mas um governo fraco, tão próximo da eleição assim, é um perigo, né? É um perigo. Esse é o momento ideal para a oposição tentar emplacar um impeachment. Foi assim também com a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi impedida no ano de 2016, 2 anos antes das eleições. É um momento péssimo para se ter uma avaliação negativa do governo e a oposição vai aproveitar, Júnior, para turbinar pedidos de impeachment. Na sexta-feira, no CNN Arena, nós entrevistamos o Luciano Zucchi, que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados, e ele é muito pontual, muito ferrenho. Eu fiz essa pergunta para ele, se isso turbinaria o impeachment do presidente Lula ou o pedido de impeachment do presidente. Ele disse que esse era exatamente o plano. Inclusive, há uma grande manifestação marcada para o próximo dia 16 de março, salvo engano, mas enfim, a oposição já estava se organizando para, em um momento de falha do governo, de enfraquecimento do governo, agir dessa forma, comparando inclusive o que está acontecendo no momento com o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos lembrar que o principal ponto para o impeachment dela, embora eles tenham alegado pedalada fiscal, foi a queda de popularidade. Aproveitaram o momento político, ampliaram isso para o popular e aí convencendo aqueles que estão na Câmara dos Deputados, e aí o número de votos foi suficiente para poder impedir a ex-presidente Dilma Rousseff, que acabou sendo deposta do cargo. Então, esse é o plano da oposição, um momento ruim para o governo ter uma avaliação negativa justo na metade do mandato, e o presidente Lula vai sofrer essa pressão. Não sei se há clima no momento, acredito que não, pelo que eu conversei com diversas lideranças partidárias, para um impeachment contra o presidente Lula, mas fato é que a oposição vai tentar turbinar, sim, essa ideia, Júnior Moreira, porque eles continuam trabalhando numa linha paralela, que é também técnica, de acusar o presidente Lula de crime de responsabilidade. Eles
pegam em 2 pontos, principalmente o pé de meia, que houve um questionamento sobre a previsão de execução do pé de meia para um recurso que não estava previsto no orçamento. Isso imputaria a ele o crime de responsabilidade. E o outro ponto são os gastos da primeira-dama Janja, já que ela não tem nenhum cargo público oficial, mas teria servidores à sua disposição. Isso seria omissão por parte do presidente Lula, segundo a oposição, e também ensejaria um pedido de impeachment com base no crime de responsabilidade, que é o que eles querem fazer daqui a pouco, quando os ministérios responderem aos questionamentos do chamado pacote anti-Janja. Então, a oposição vai bater pesado nisso. Querem aproveitar o enfraquecimento político do presidente Lula para retirá-lo do poder 1 ano e meio antes das eleições de 2026. Rita, eu fui dar uma comparada aqui com pesquisas anteriores e de outros presidentes, né? É uma avaliação muito ruim de Lula, o que eu trouxe aqui no enunciado, né? Pior dos 3 mandatos. Chega muito próximo à aprovação de Bolsonaro, também no momento ruim de Bolsonaro, mas acaba sendo melhor de Dilma, nessa época do impeachment que a gente acabou falando, também de Temer e do Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, é ruim, mas não é tanto assim. Ô, Júlio, eu vou, não sei se é discordar, mas eu vou ser objetiva e prática. Existe uma lei de responsabilidade fiscal que tem que ser cumprida. A gente não pode permitir que um presidente... O que o Lula falou quando ele era candidato? Primeiro a gente ganha, depois a gente vê o que faz. E ele está repetindo todos os erros feitos por Dilma Rousseff. Contabilidade criativa. O dinheiro do contribuinte tem que ser respeitado. Você vai me perdoar, Eduardo, não teve golpe nenhum. A Dilma pedalou, desviou dinheiro dos bancos oficiais para tapar conta de superávit fiscal. Então foi contabilidade criativa e o Lula está fazendo tudo de novo. Ou seja, nós estamos com os piores níveis de endividamento. A nossa dívida bruta não para de crescer. Não é simplesmente assumir o governo e gastar como quiser o dinheiro do contribuinte. Não é permitir que uma primeira-dama seja primeira-ministra. A Janja, ela participa das reuniões, ela se mete em tudo. Ela não foi eleita, nenhum brasileiro votou nela. E ela esbanja poder e dinheiro público. Então a lei tem que ser cumprida, mas infelizmente eu volto no mesmo ponto. A gente chega nisso porque não temos um parlamentarismo de verdade, temos um presidencialismo de Araque. Se isso tivesse acontecido, era hora de trocar o primeiro-ministro, mas troca-se o presidente se ele realmente tiver burlado a lei de responsabilidade fiscal. A lei tem que ser cumprida. É por isso que nós temos crime organizado. Temos crime organizado em um Estado aparelhado e desorganizado que permite a corrupção e que permite tudo, né? Então, esse é o problema do Brasil. As leis são para serem cumpridas. Nós temos leis, mas não temos justiça. E aí, William Travassos, para a gente arrematar essa? A primeira coisa que eu acho que a gente não pode subestimar o Lula. Ele tem uma capacidade de se reinventar muito grande, vide que voltou ao poder. É claro que a imagem dele fica arranhada quando a gente toca PIX, a política ambiental, café, o preço do café, isso tudo vai minando. E aí isso reflete na pesquisa. Agora, eu quero ver a resposta que ele vai dar a tudo isso que a gente está vivendo e como ele vai agir para fazer as mudanças necessárias para melhorar a qualidade de vida do povão. Agora, gente, pedido de impeachment, isso não emplaca. Bolsonaro teve mais de 100 pedidos de impeachment. Isso aí é pressão. E é pressão política. O impeachment, nesse jogo aí, é só para conseguir mais emendas. Vale dinheiro. Vale dinheiro, gente. Então, nós, pobres mortais, vamos observar e aguardar as movimentações do governo para ver se melhora a nossa vida. Quer falar 10 segundinhos, Eduardo? Não, eu preciso chamar a atenção do ouvinte Tatiaia, porque nessa segunda de calor extremo, de sol a pique, nós vamos ter uma polêmica. A CEMIG vai ter que explicar aí, viu, Júnior? Mas está viralizando a informação de que a CEMIG tomou uma atitude baseada numa lei não sei o que aí. O sujeito que quiser ter essas grandes fazendas de produção de energia solar só vai produzir de 7 da noite às 5 da manhã. Então, hoje promete. Eu já liguei lá, a CEMIG falou que está preparando uma nota. Mas prepara aí. Se fosse mentira, já tinha falado que era mentira, né? Isso é a mesma coisa que você falar com a Cira Antônio. Ô, irmão, você pode namorar, mas sem beijar. Até amanhã. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e Rita Mundim.